Sexto episódio do nosso podcast Tempo de Mesa está no ar e que bom que você está conosco. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E hoje nós estamos recebendo aqui um amigo de longa data, pastor Robson Brizola, direto de Balneário Camboriú, aqui para a nossa humilde sala aqui do nosso podcast Tempo de Mesa. Ele que é do Ministério Plátano de Vida. Pastor Robson, seja muito bem-vindo aqui a este espaço. Que honra, Andrei. Obrigado pela oportunidade, privilégio, né? Estar aqui hoje. Não é qualquer um que senta aqui, não, né? O lugar aqui é ungido, o lugar aqui é abençoado. É uma honra estar aqui hoje, viu? Poder participar desse movimento, que eu posso chamar, né? Eu creio que é um tempo que Deus tem preparado, não só para informar pessoas, porque aqui eu já andei olhando, vi que teve pessoas aqui que eu vou falar depois do que já falaram, né? Mas não é só uma informação, mas é uma unção que é liberada para a vida de muitas pessoas. Então, eu creio que a cidade de Juí está de parabéns, né? E Deus tem preparado um tempo novo para esse lugar. Eu me sinto honrado de estar aqui, viu? Pastor, como sempre começo os nossos podcasts aqui, e esse Pode tomar? episódio, fica à vontade, fica à vontade. Vamos começar com o Robson menino, Uau! o Robson pequeno. Já se imaginava ser pastor? O que vinha na cabeça do Robson quando brincava lá com seus amigos? Como é que era a infância, fazendo assim uma projeção para o futuro? Legal. É muita coisa para falar, né? Vou tentar ser sucinto aqui. Mas eu sempre tive 4 sonhos, Andrei. Um era ser baterista. E outro era ser caminhoneiro. Olha só. Tudo a ver, né? O outro era ser camelô. E o outro era ser pastor. Eu desde muito jovem, desde muito menino, né? Eu sempre fui muito envolvido com música, com banda de igreja, envolvido com ministério nesse sentido. Mas teve uma época que do lado da casa dos meus pais veio um conjunto de uma outra cidade do Paraná, não me lembro agora qual que era a cidade, e era uma banda secular, não era de igreja, não era de movimento cristão, né? Mas eles tocavam tal, e tocavam na noite, em balada, e eu ficava vendo o ensaio deles. E eu gostava de bateria, essas coisas assim, e pensei um dia, cara, eu quero ser baterista. Quero ser baterista, mas claro que não do mundo, né? Do mundão aí, mas queria tocar na igreja. E ali, observando eles tocar e cantar, eu comecei a me envolver, né, com a música de uma outra forma. Tanto é que eu me aproximei deles, fiquei amigo deles. Meu pai não curtia muito, porque eu era da igreja, né? Eu era da Batista. Me criei na Igreja Batista. Foram 20 anos na Igreja Batista, aquela bem tradicional, né? Mas eu ficava ali com eles, vendo o ensaio deles, eles tocando e tal. E aí eu comecei a pegar gosto pela bateria. E depois de um tempo mais pra frente, eu comecei a participar da bateria da igreja, do ministério da igreja de louvor, né? E aí me tornei baterista. Isso em qual cidade, pastor? Balneário Camboriú. Eu nasci em Balneário, me criei em Balneário Camboriú. E aí, o que aconteceu? O vocalista dessa banda começou a ouvir falar de Jesus, a conhecer Jesus, se converteu. E a banda acabou. Essa aqui foi a verdade. Eles se mudaram pro lado de casa, eu comecei a participar ali, comecei a conhecer a banda e tal. E o baterista da banda, na época, ele era um ex-evangélico, não sei se existe essa palavra, um ex-cristão, um desviado, mas ele já teve uma experiência com Deus um tempo atrás. E aí, ouvindo falar de Deus de novo, Deus começou a pegar ele de novo, voltou para a cidade dele, voltou para a igreja, o vocalista, né, aceitou Jesus depois de um tempo, começou a participar da igreja que eu participava também, e hoje ele é pastor nos Estados Unidos, o Marcelo e a Carla, são pastores nos Estados Unidos. E o Tião, que era o batera, né, convertido, está lá em Arapongas, lembrei o nome, Arapongas, no Paraná, está lá na Assembleia de Deus. E cada um foi para um canto, todos foram encaminhados, direcionados pelo Senhor. Mas o porquê que eu falei disso? Pela questão de ser baterista, né? Eu queria ser baterista. E aí, quando eu comecei a participar de uma outra igreja, porque eu fui da Batista por 19 anos. Era uma Batista bem tradicional, bem limitada, assim, na época, né? Que era palavra, muita palavra, né? Bíblia. Nós aprendíamos muita Bíblia.
Mas era uma igreja mais para velho, assim, sabe? Amo, né? Amo os batistas. Mas para minha idade, um jovenzinho, para mim era uma igreja só de velho. Tinha uns 40 membros. A igreja eu acho que tinha uns 40 anos. Então só crescia quando nascia alguém, morria alguém, diminuía a igreja, mas era assim. Um membro para cada ano. E ali eu aprendi Bíblia, né? A estudar a Bíblia, a conhecer a palavra. Foi maravilhoso. Só que chegou uma época em que, para perto da casa dos meus pais, abriu uma outra igreja, que também era uma batista. Só que era Batista Vida Nova, o nome na época. E ali a minha mãe falou assim, minha mãe já tinha uma certa idade, ela é viva ainda, né? Ela falou assim, Robson, abriu uma outra batista perto de casa, aquela que a gente vai é muito longe, realmente era muito longe, mas era a única que tinha na cidade, então nós íamos até lá. Agora temos uma mais próxima, Robson, vamos lá ver? Eu falei, vamos. E aqui eu ia, só tinha uma velha que tocava um órgão, né? Ela cantava, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, né? E aquelas músicas mais antigas, né? E eu ficava lá, no inário, estudando Bíblia. E quando a minha mãe falou, Robson, abriu uma mais próxima de casa, eu falei, não, mãe, nós já temos a nossa igreja. Não, vamos ali ver, talvez seja melhor. E eu falei, tá, eu vou. E aí quando eu cheguei lá, era diferente, era uma batista também, mas era mais avivada, né? E aí tinha uma bateria, tinha um teclado, tinha baixo e tal, e um louvorzão meio rock, assim. Eu falei, pô, isso aqui é legal. Né? Eu bem novinho, devia ter para 18, 19 anos. Aí tinha umas meninas bonitas, né? Eu falei, ó, tem até menina bonita? Na minha igreja só velho, né? Aqui tem umas moças, quem sabe a gente se conheça, né? Jovem, né? E aí eu falei, cara, eu acho que é por aqui que eu vou ficar. Eu lembro que eu perguntei pro rapaz que estava no louvor lá na época, hoje é Thiago, o pastor Thiago, cuida de uma igreja também nos Estados Unidos, lá da Embaixada. Eu falei, cara, como é que eu faço para participar, para tocar bateria aqui? Ele perguntou, mas toca bateria? Eu falei, tocava nada, brincava só, né? Eu falei assim, toco. Então vem sexta-feira, vai ter um ensaio aqui. Eu falei, então eu vou. Aí comecei a ir nos ensaios da igreja, comecei a participar. A igreja era bem pequena, essa Batista Vida Nova, né? Era uma igreja que talvez tinha 20 membros no máximo. E aí eu comecei a participar lá e fui crescendo, e foi acontecendo muitas coisas dentro dessa igreja. E aí houve uma época em que eu fui consagrado evangelista por essa igreja. A igreja trocou de nome depois de um tempo. Em vez de Batista Vida Nova, se tornou Igreja de Embaixada do Reino de Deus, que é de Balneário Camboriú, tem até hoje. A igreja tem uns 25, vai fazer 26 anos agora, né? Cujo os 17, 18 anos eu participei, desde a fundação. Eu era o batera. Depois virei evangelista, depois fui consagrado a pastor e por aí afora. Então, eu queria ser baterista. Eu fui. Meu pai foi o fundador do Camelódromo em Balneário Camboriú. Um dos fundadores, né? Camelódromo em Balneário Camboriú. Então, eu me criei também dentro do Camelódromo ali. Indo para o Paraguai, voltando de São Paulo, aquela coisa de camelô, né? De montar barraca. Hoje, o Camelódromo em Balneário, se você conhece, já foi lá, aquilo é um shopping, né? Não tem nada a ver com barraca de camelô mais, mas era aquilo ali que meu pai inaugurou. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com isso por um tempo também, como camelô, né? Outra coisa que eu queria ser era caminhoneiro. E teve uma época da minha vida que eu andei bem próximo. Não cheguei a ter um caminhão, mas estava ali junto, né? Envolvido com coisas de caminhão e tal. Então foi um tempo também que eu tive essa experiência, que Deus também proporcionou eu poder estar ali. Mas sempre por muitos anos e até hoje viajando muito, né? Andando muito. Hoje missionário, né? Caminhoneiro, né? Vida de caminhoneiro, para lá e para cá, levando a palavra do Senhor, o reino de Deus, né? Aonde quer que Ele nos mande. Mas o que realmente Deus tinha para minha vida era o ministério, o chamado, né? O chamado pastoral, que na verdade é um título, né? A Bíblia fala sobre os 5 ministérios, né? Mas eu entendo que todos nós temos o ID do Senhor, né? Uns talvez em tempo integral, outros talvez dentro da faculdade, né? Na escola, na família, na empresa, mas todos têm o ID. Teve uma época, Andrei, que eu fui empresário, eu abri uma loja em Balneário, ano de 2001 até 2004, por aí, 2005. Eu tinha uma loja de instrumentos musicais, de DVDs, né? Na época dos DVDs, do VHS, né? Abrimos uma lan house ali, tinha roupa, tinha locação, instrumentos, era mais forte, né? E aí ele vendia, era tipo uma livraria evangélica, né? O nome era Gospel Company. E aí foi uma benção, foi um tempo. Mas eu percebi que tudo que eu entendia ou tinha interesse, desejo de empreender,
Deus vinha e falava, não, não é isso aqui, ainda não é isso, né? E Deus me tomou realmente para si e falou, não, o que eu tenho na tua vida é o chamado, é levar a palavra, e como diz um pastor amigo meu, não presta para nada, Robson, a não ser pregar a palavra do Senhor. E tem gente que é assim, né? Pode fazer muitas coisas, não tem nada de errado em fazer. Eu acho interessante quem consegue conciliar, né? Mas no meu caso, Deus falou, não, eu quero você só aqui. E aí foi aonde eu me envolvi 100% com a igreja, né? No sentido ministerial, e eu ia abrindo as igrejas, né? O pastor me levava e me impulsionava, me enviava para abrir igrejas, né? No caso, na embaixada na época, né? Então eu fui 20 anos da Igreja Batista, 19 para 20 anos, e mais 17 anos da Igreja Embaixada, onde eu fui ungido evangelista, consagrado pastor. Abrimos igrejas em vários lugares do estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul até estive pela igreja para abrir, mas aí acabou que não abrimos. Eu fui para Curitiba, permaneci mais um tempo. Depois de um tempo eu retornei a Balneário Camboriú, fiquei mais um tempo em Balneário, abrimos igreja em Camboriú, abrimos em Itajaí, e foi onde Deus começou a falar comigo que Ele queria que eu me desconectasse. Olha que loucura. Eu não me via longe do ministério ali, né? Já tinha um posicionamento, já tinha uma posição, né? Relevante dentro da igreja. Já estava bem envolvido, né? E um braço de confiança, né? Do meu pastor. E quando Deus começou a falar comigo que era para eu me desconectar da igreja, eu não entendi. Eu falei, como é que sai da igreja? Por que eu vou sair da igreja? Porque pelo tanto tempo de igreja que eu tinha, eu entendia, e pelas experiências que eu tive, né? Que alguém sai da igreja quando tá chateado, não é? Quando, o irmão quer ir pecar, atira, né? Ou ele sai da igreja por rebelião, por pecado, por algo assim, né? Ou talvez não, porque... Ou porque cansou Deus mesmo, abriu uma né? outra porta, ele vai para outra cidade e tal. Mas eu busquei em Deus uma direção para poder sair. Eu falei, Deus, é para sair mesmo? O que é para fazer? E aí Deus começou a falar com o meu pastor a meu respeito. Foi onde meu pastor me chamou e falou, Robson, eu estava em Miami pregando e Deus me falou de você. Eu falei, e tudo o que ele falou é o que Deus havia falado comigo, né? E eu falei, pastor, mas é o que Deus está falando comigo, né? Eu lembro que eu fui para uma churrascaria um dia, com a minha esposa, o meu filho Davi, eu tenho 2 filhos, né? O Davi, de 13 anos agora, e a Melissa, de 6. Mas na época a Melissa ela não existia. O Davi estava com 1 ano e alguma coisa. E eu fui para uma churrascaria com a minha esposa em Balneário Camboriú. E na hora do almoço ali tinha um casal que nós convidamos para estar conosco. Estávamos levando eles para a igreja, né? Um casal que não era envolvido com a igreja, nada. E aí, na hora que o casal chegou, eles chegaram primeiro que nós, pediram ali um chopp, uma cerveja. Logo em seguida eu cheguei. Quando eu cheguei, sentei. Eu falei, e aí, gostaram do culto? Foi legal? Robson, que bacana, que igreja bacana, como é que funciona e tal, né? Aí veio o garçom. Na hora que o garçom veio, ele parou, olhou para mim e falou assim, o senhor vai tomar um chopp também? Uma cerveja? Aí eu brinquei, falei, não, hoje não. Me dá uma coca com limão e gelo. E para sua esposa? Um suco de uva. E aí o cara parou, ele deu 3 passos, o garçom voltou e falou assim, o senhor é evangélico? Aí eu pensei, o cara me conhece da igreja, alguma coisa assim, né? Eu falei, sou. Não, o cara foi embora. Daqui a pouco ele volta com o refrigerante, com as coisas. Aí ele sai de novo, ele para e ele volta e fala assim, o senhor é pastor? Aí eu pensei, não, o cara, ele me conhece, né? Ele deve me conhecer. Aí eu falei, só tu me conhece? Ele falou, não, pastor, eu não sou daqui. Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu tenho uma palavra a teu respeito. Deus me disse que você estava orando na sacada do teu apartamento. E eu morava na Atlântica, lá em Balneário, no 25º andar. E só dava para ver o mar, né? Bem na frente da roda gigante. Ali é o nosso apartamento. E eu morava ali na época, né? E Deus me mostrou você orando na sacada de frente para o mar, no 25º andar. E Deus manda dizer que aquilo que Ele está colocando no seu coração não é coisa da tua cabeça, não. E para você saber que não é da tua cabeça, eu, o Senhor, já falei com o anjo da igreja, que está lá em Miami. E quando ele voltar, ele quer falar contigo. Só que eu não tinha falado para ninguém, que meu pastor já tinha me avisado que queria falar comigo no outro dia de manhã. E ele falou assim, tem mais, para que tu saibas que é o Senhor, é amanhã às 9 da manhã. Eu falei, meu Deus, eu não tinha dúvida. E aí quando Deus me falou, larga tudo e vai para o Rio Grande do Sul. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém, não tem nada lá, né? E aí nós obedecemos, o pastor deu o aval, nos enviou, a igreja deu cobertura para nós,
né? E eu fui com a minha esposa, um bebê de 1 ano e pouquinho, sem nada, sem salário, sem nada. Fomos para Porto Alegre, ficamos alguns anos em Porto Alegre, abrindo igreja, porque a ideia, o entendimento que eu tinha, Deus me mandou para lá para abrir igreja, é o que eu faço. Estou 17 anos fazendo isso, né? Eu sou consagrado a pastor, evangelista e pastor, 26 anos, 25, 26, mas eu já cresci num berço cristão. Então, na minha cabeça e na da minha esposa, vamos abrir uma igreja. E foi o que fizemos. Chegamos em Porto Alegre, começamos uma reunião, na época células, né, que chamava, né? E comecei na sala de casa, logo veio um casal e veio outro, fomos ganhando pessoas, alugamos um restaurante em Porto Alegre, o nome era Manifesto, o dono era um pai de santo, né? Depois se converteu, a maioria lá era envolvida com isso, né? E começamos uma igreja em Porto Alegre, um grupo de pessoas, com alguns casais. Depois de um tempo, começou a participar um pessoal de Canoas, que é do lado ali. E começamos uma igreja em Canoas também. Depois de um tempo, Gramado, né? Alguns amigos de Gramado. Robson, está por aqui, vem para cá. Começamos um trabalho em Gramado. E foi um tempo assim, em Canoas, Porto Alegre e Gramado, pastoreando lá. Depois de um tempo, nós fomos direcionados pelo Espírito Santo a entregar as salas que nós estávamos cuidando. Olha que loucura. Nós tínhamos a sala em Porto Alegre, a sala em Canoas, e um trabalho em Gramado, que de tempo em tempo, toda semana nós estávamos indo lá. E em um dos retornos de uma dessas reuniões em Gramado, Deus falou conosco: o que você está fazendo aqui? Na descida da serra, frio, inverno, nós estávamos menos 2 graus. Eu estava toda semana lá. Deus falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: Deus, eu vim fazer a reunião. Quando chega ali na 116, em Novo Hamburgo ali, Deus fala de novo: o que você está fazendo aqui? Eu falei: Deus, eu vim fazer as reuniões. Aí quando chegou em Porto Alegre, Deus falou assim: Robson. Aí eu parei. Quando eu ouvi Robson, eu tremi. O que você está fazendo aqui? Eu falei: Deus, eu vim fazer o que o Senhor mandou fazer. O garçom que falou lá, né? O pastor que confirmou as visões, tudo o que o Senhor falou comigo. Eu lembro de um culto que eu estava pregando lá nessa igreja que eu estava, num domingo. E Deus falou assim: esse é o último domingo que você prega aqui. Eu até pensei: meu Deus, eu vou morrer? Você vai me recolher? Ele falou: não, eu vou te levar para outro lugar. E ali eu falei: Deus, o garçom falou, tantas coisas aconteceram, o Senhor falou comigo no altar. E agora o Senhor me pergunta o que eu vim fazer aqui? Eu vim abrir as igrejas. Aí o Senhor falou assim: eu não te mandei abrir igrejas, salas e encher de gente. Eu te mandei estabelecer a minha igreja, cuidar das pessoas que eu quero que você cuide. Aí eu fiquei meio louco, porque eu sou crente de berço, né? Por parte de mãe, eu tenho muitos primos que são pastores, missionários, luterana, Assembleia de Deus, batista, né? Minha família, uma parte ainda hoje é lá da Embaixada. Então, eu fiquei: Deus, e agora? Aí o Senhor falou assim: entrega as salas, continue cuidando do povo e vai para Ijuí. Eu falei: meu Deus, Ijuí. E olha eu aqui em Ijuí. Eu falei: mas Ijuí, Senhor, fazer o quê? Eu tinha um amigo, Andrei. Quer falar alguma coisa? Eu posso falar? Eu só quero te perguntar uma coisa. Interrompe, senão como que eram as primeiras reuniões quando chegou em Porto Alegre, depois Canoas, em Gramado? Porque você sai de uma potência que é a Embaixada. As pessoas foram atrás de ti, ou as pessoas começaram a conhecer um novo trabalho? Andrei, quando nós iniciamos a Embaixada, quando o pastor Maicon lá começou, a igreja tinha uns 15, 20 membros. E eu me lembro de um culto, no final do culto, o pastor apavorado, porque era um terror. E se ele assistia aqui, ele sabe que era. Domingo passado, ele até falou disso lá no culto, citou o meu nome lá. Era terrível. Pensa, eu não tocava nada, era o baterista. Ele não canta, até hoje não canta nada. Ele era o ministro de louvor. O Tiago toca teclado, era o que salvava. A irmã dele tocava guitarra, a pastora Adriana está lá na Embaixada dos Estados Unidos hoje, né? Que para mim era uma mãe. Minha pastora. E aí, era maligno o culto, era horrível. Então, a gente fingia que tocava e cantava, o povo fingia que entendia e batia a palma, tudo no tempo errado. Era horrível o culto. Então, quando acabava o culto, ele falava assim: gente, essa noite eu vou estar em oração aqui na igreja, quem quiser vir orar, que venha. Vamos estar orando pela cidade, por você, para que Deus levante um grupo de louvor, para que Deus abençoe. Só que assim, o meu conceito de igreja era tudo pequeno. Balneário Camboriú tinha 4, 5 igrejas. Não tinha muitas igrejas. E tudo escondido, tinha assembleia lá num canto, a católica, que tem em todo lugar, que nem McDonald's, tem em todo canto, né?
a Universal, tinha uma presbiteriana lá em Camboriú, tinha uma quadrangular, mas tudo pequenininha. Igreja que tinha 300 membros, meu Deus, era um avivamento. Igreja era tudo pequenininha. Ninguém queria ser crente. Ser crente era uma vergonha. O cara que falava que era crente não deu certo na vida, não presta para nada, virou crente, ou não é? O cara tentou de tudo, não deu nada, virou pastor. Então era uma vergonha ser crente. Na escola, falar que tu era cristão, tinha bullying, né? E aí o pastor falava assim, a partir da meia-noite nós vamos entrar em oração. Eu falei, tá, eu vou. Crente, né? Só que Batista não orava, né? Tinha Bíblia, mas não tinha vida de oração. Igreja fria ainda. Eu falei, eu vou. Chegava lá, não ia ninguém, Andrei. Ia só eu, ele e a esposa dele, que na época tinha uns 19 anos, a pastora Liane. Bem novinha. E aí dava 1 da manhã, ela bem novinha, pegava o travesseiro e ia dormir, ficava eu e ele. Até às 6 da manhã orando. Estou respondendo a tua pergunta. Até às 6 da manhã orando. E não ia mais ninguém. No outro dia, ia eu e ele de novo, da meia-noite às 6 da manhã. Ele saía, ia para a empresa, eu ia para casa para dormir, levantava, ia trabalhar. E foi assim uma semana, foi assim 2 semanas, foi assim 1 mês, 2, 3, foi meses assim, Andrei. Só que daqui a pouco aconteceu algo, não ia ninguém orar. A igreja tinha poucos membros, só que daqui a pouco começou a vir uma família, e outra família, e um grupo. E a igreja que tinha 20 membros foi para 100, e de 100 foi para 300. E de 300 começou um avivamento dentro da igreja, e a cidade começou a ser tocada pelo poder da oração. E aí começou um tempo que, quando eu percebi, a igreja já estava com 1000 membros. E aí começou um tempo que, quando eu dei por conta, não tem como explicar tudo isso, a gente levaria horas, mas nós estávamos com 3.000 membros. Eu fui para 4.000 membros, aí foi para 5.000. Hoje a igreja deve ter uns 9 a 10 mil membros em Balneário Camboriú. Hoje tem igrejas em várias cidades, né? E como que funcionou? O princípio ele é o mesmo. O princípio ele é o mesmo. O princípio da intimidade, da oração, da direção, da palavra, a convicção do teu chamado. Então, ele falava assim, Robson, vamos abrir uma igreja em Timbó. Timbó é uma cidadezinha de 5, 10, 15 mil habitantes, um pouquinho mais, talvez. Eu ia para lá. Só alemão, né, mano? Não tinha nada lá, né? E aí, depois de um tempo, sozinho lá, fazendo louvor, o negócio aqui, tinha um grupo de pessoas já, daqui a pouco já tinha um casal de pastores que nós levantávamos, daqui a pouco tinha uma igreja. Até hoje tem uma igreja lá. Hoje não é Embaixada o nome, mas é Remanescentes, né? Em Timbó, se você procurar igreja Remanescentes, o pastor Rafael, que era da Embaixada. E ele continuou lá em Timbó. O pastor Maico pegou a igreja e semeou para ele. Rafa, cuida, é tua. E deu para ele. A igreja deve ter uns 4.000 membros em Timbó. Tá entendendo? Quando fui para Curitiba, do mesmo jeito. Eu aqui e falando de Deus e da palavra, não pela quantidade. Pode ser um casal, mas a quantidade. Eu sempre aprendi isso. Cuida de um, mas cuide como se você estivesse cuidando de 1.000. Prega para um, mas pregue como se você estivesse pregando para 10.000. Então não é a quantidade, é a qualidade. E onde tem qualidade, cresce. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, sem nada, sem a estrutura, sem a cobertura financeira, né? Uma coisa era você chegar pela embaixada, nós já alugávamos uma sala enorme, contratava um grupo de louvor, né, violento, conhecido, um Thales Roberto, sei lá, uma Aline Barros, chamava para tocar e enchia a igreja, já começava uma igreja grande. Muito mais fácil. Outra coisa é chegar sem nada. Então, quando nós chegamos, na minha cabeça estava aquela direção. A igreja não é 4 paredes. A igreja é a cidade. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver Paulo falava assim, a igreja que está em Coríntio, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja de Juí. Eu ando por Ijuí, quando eu venho para cá, hoje eu venho não com tanta frequência mais, mas quando eu venho, eu gosto de ficar passeando pela praça. Ontem foi um dia que eu andei para cá, entrei numa loja, entrei em outra, e fui andando, fui lá na faculdade, sozinho, e ando para lá, e ando para cá, e vendo os membros nas calçadas. O nosso papel é avisar eles que eles fazem parte da igreja de Juí. Então, a minha cabeça foi formatada nesse sentido, entendeu? Então, quando eu cheguei em Porto Alegre sem conhecer ninguém, eu ia para o metrô, eu ia para o shopping, eu ia para a praça, e onde eu estava, ali era a igreja. Daqui a pouco sentava alguém do lado, eu estava falando de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho. E quando eu percebi, eu já tinha um grupo grande já em Porto Alegre. E quando eu percebi, já tinha uma igreja montada lá em Canoas. Quando eu percebi, eu já tinha famílias em Cachoeirinha, em Gravataí, sabe? Em vários lugares. Hoje nós não temos a igreja física. Eu cuido de pessoas, de famílias, eu viajo bastante.
temos nossas reuniões num outro formato, faço uma live todas as segundas-feiras para o povo não achar que eu estou desviado, né? Mas nós cuidamos das pessoas assim, à distância e também de uma forma próxima, né? Perto, né? Então, a minha cabeça foi formatada para entender a igreja numa outra dimensão, né? Pastor, e como que você se sentiu a partir desse novo direcionamento de fechar as igrejas físicas e ter essa nova visão de cuidar de pessoas? Quando eu entendi o que é igreja de verdade, o que é ser igreja de verdade. Andrei, eu gastava 80% do meu tempo cuidando da igreja. Tá errado? Não, tá errado. Mas dentro do propósito que Deus me levantou, eu vi que eu não estava tendo tempo para cuidar do povo e eu tinha que me preocupar mais com a igreja, né? Limpar a igreja, organizar a igreja. Eu como, né? E quem está assistindo sabe como funciona, né? Demanda muito serviço. Só que como Deus entregou muitas pessoas em vários lugares, nós não tínhamos como ficar gastando tempo num lugar físico ali, né? E gastar tempo mais com as pessoas. Então, o nome da igreja é Plátano de Vida. No começo, eu até fiquei meio, plátano? Isso é nome de igreja? Plátano? Platano? O que é isso, né? Até Deus nos mostrar que plátano é aquela varinha que Jacó descascou, varas de plátano, né? De avelã. E ele colocava no riacho, quando as ovelhas iam beber água, ele botava as varinhas e ele via pelas varas. E as ovelhas nasciam conforme ele via. O salário dele era trocado, né? Labão falava, ó, as ovelhas que nascerem listradas serão tuas. Não existe ovelhas listradas, mas Jacó, pela fé, pegava as varinhas de plátano, colocavam, e quando uma ovelha bonita, né, forte, gorda, vinha beber água, falou, oh, é essa que eu quero, que é da cria, né? Ele botava as varinhas e visualizava ela listrada pelas varas, e nascia listradas. Aí Deus falou comigo assim, o nome vai ser Plátano de Vida. Eu falei, plátano? Mas esse é nome. Porque assim como você vê, assim será. Se você conseguir enxergar uma prostituta, uma mulher de Deus, assim será. Se você conseguir ver um mendigo, mas ver um pastor, um homem próspero, um empresário naquele mendigo falido, assim será. Porque assim como a igreja ligar na terra, será ligada nos céus. E eu quero que você veja como eu vejo, Robson. Aí eu falei, meu Deus, mas como isso? Aí Deus começou a falar sobre o plátano para nós. O plátano é aquela varinha daquela árvore, né, de outono, né, daquela folha seca, né? Aqui tem bastante. Na Unijuí tem muito ali, né? E ela tem 5 pontas, aquela folhinha. E ela aponta para os 5 ministérios. E você falou, Robson, eu quero que você estabeleça uma igreja apostólica. Que crê nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Que levante os evangelistas, os pastores, os mestres, os apóstolos, né? Os mestres e os profetas. Eu quero que você levante uma igreja que, independente do tempo e do momento, elas estejam firmadas em mim, as suas raízes. Que não vivam pela aparência, mas pela essência. Porque o plátano, no outono, tu olha, ela está seca, né? As folhas estão no chão, o vento está levando aquelas folhas e você olha para aquelas folhas, te dá até uma sensação ruim, assim, né? De abandono, de solidão. O outono, né? E aí Deus falou assim, mas quem olha para a árvore até pensa, está morta, acabou. Só que é o tempo em que eu estou fortalecendo as raízes, porque a primavera vai chegar e ela vai florescer. Então, assim, o que é o plátano de vida? É anunciando um novo tempo. Às vezes você olha para uma família seca, vazia, um ministério seco, vazio, vida financeira seca, vazia, qualquer área, na saúde. Eu quero que vocês sejam voz profética sobre essas pessoas. Quando todo mundo está dizendo, vai morrer, eu quero que o plátano chegue e fale, não, vai viver. Declare vida sobre essa casa, sobre esse casamento, sobre essa família, sobre juiz, sobre a cidade, sobre a nação. E é o que Deus tem nos levantado. O plátano é aquela varinha que Jacó descascava, que quer descascar. E o Senhor falou assim, eu quero que você seja transparente. O descascar é estar despido diante das pessoas. Eu quero que tenha gente que talvez diga, ó, eu não vou andar com o Robson, não. Eu não vou andar com o Andrei, não. Né? Eu nunca fui naquele podcast lá, não. Mas eu sei que o que tem lá é de Deus, entendeu? Tem gente que nunca vai querer andar junto. Mas ela vai dizer, eu não ando, mas eu sei que é de Deus. Então, a transparência. Viu-se a brancura das varas, né? Diz o texto. O que é isso? Santidade.
Eu quero uma igreja apostólica que aponte para os 5 ministérios. Eu quero uma igreja transparente. Eu quero uma igreja santa. Seja santo. Às vezes nós queremos colocar no altar e nada contra isso. É válido, né? O melhor louvor, a melhor igreja, o melhor palco, o melhor telão, né? Tudo do bom e do melhor tem que ser assim. Só que estamos atraindo pessoas mais pelo entretenimento do que pelo propósito. Tem gente que nunca vai saber, eu nunca ouvi falar da boca dele que era da igreja, que ele era crente, mas, cara, tem algo de Deus na vida dele, né? Então, assim, a brancura fala da santidade. As varas falam das pessoas. Ele pegou as varas, que são os ministérios, e colocou no riacho para as ovelhas, quando beberem água. Ele não botou num açude, num lugar seco. Aí Deus falou assim, Robson, eu quero um ministério, uma igreja que tenha a palavra, não a tua palavra, mas a minha palavra. Quando elas eram bebê, elas encontrem água viva ali e sejam impactadas e transformadas. Então, o Plátano fala sobre anunciar um novo tempo, né? E muito profético, assim como Jacó via, assim era. Então, eu creio que assim como nós conseguirmos enxergar as pessoas como Deus enxerga, assim vai ser. Pastor, e como que funciona assim na prática o teu dia a dia, Ei! cuidando das pessoas? Me pergunta, como é que funciona, por exemplo, da meia-noite às 6? Mas é uma confusão. Consegue dormir? Dorme não. Não. Para quem vive realmente o ministério, né? Para quem vive o chamado. Tem gente que vive por propósito, né? E tem gente que vive porque está envolvido. Tem gente que está envolvido no louvor, está envolvido no ministério da palavra, então ele consegue separar tempos, né? Mas eu entendo que quem é chamado, todo tempo é de Deus, todo momento é um propósito de Deus para a tua vida, para você estar envolvido. Eu vivo em forma integral, é 24 horas. É 24 horas. Né? Eu respiro isso. Até teve uma época que eu, no começo estava falando que eu tinha loja, mas chegou um momento que Deus falou, eu quero você integral. Eu quero você 100% nisso. Então hoje nós vivemos 100% pela fé. Né? Eu não tenho nenhum outro tipo de renda. Nós vivemos do ministério e para o ministério. Né? Não temos lugares onde eu tenho igrejas físicas, como eu já falei, mas nós temos igreja. Porque a igreja somos nós, né? O corpo de Cristo, onde eu pastoreio essas pessoas, eu direciono palavras, eu visito, eu faço reuniões com elas, eu estou todo o tempo envolvido. Deus falou algo para mim que mexeu muito comigo, Andrei. Porque como eu vim de um ministério grande, e o meu pastor é muito visionário, né? Então, na minha cabeça estava assim, eu vou para Porto Alegre, eu vou abrir uma igreja, pode até começar pequena, daqui a pouco eu vou estar com 3, 4, 5 mil membros, né? Aquela coisa. E Deus falou assim, não é isso. Se tiver um, vai ser um. E eu quero que você pastoreie muito bem aquele um como se fosse 1000. Se for 10, é 10. Se for 100, é 100. Chegou um tempo em que eu entendi que eu tinha que dar a minha vida por aquilo que Deus tinha para a minha vida, para eu cuidar. Então, eu cuido de pessoas de uma forma muito particular e próxima. Eu quero que você esteja pastoreando. Se alguém precisar de você às 3 da manhã, eles possam te encontrar. Né? Na igreja que eu estava, não dava para cuidar de todo mundo, uma igreja cheia, grande, gigantesca. Irmão, marca um horário lá. Vamos ver semana que vem é na outra. E às vezes não dava para ver todo mundo, conversar com todo mundo. Né? E tem pessoas que precisam, né? Tem necessidades de serem pastoreadas. Né? E deve ser assim. E o Senhor falou assim, eu quero que você cuide de talvez menos, mas com mais qualidade. Então hoje eu pastoreio pessoas em vários lugares. Eu faço a live na segunda-feira e quem participa pode perceber. Eu falo, pessoal de Toledo, né? Pessoal de Cascavel, do México, né? Tem famílias lá do México que eu converso, que eu cuido, que eu pastoreio, que eu ando junto, que vem para o Brasil de vez em quando, a gente se encontra. Tem pessoas dos Estados Unidos, algumas famílias de lá que eu pastoreio. E se perguntar para eles, quem é o teu pastor? É o pastor Robson. Mas como? Lá de Balneário Camboriú? É loucura! Mas Deus construiu algo diferente. Tem uma mulher, ela é de Pernambuco, a Rose. Eu conheci ela, eu morava aqui em Juí ainda quando eu conheci ela, numa situação muito complicada da vida dela. Eu comecei a pastorear, a orar, a aconselhar, e Deus deu uma vibe, um upgrade nela, né? Deus transformou ela mesmo de verdade, Deus deu algo tremendo na vida dela. E eu lembro que
alguns anos se passaram, eu estava na UTI com meu pai à beira da morte, faleceu hoje, descansa no Senhor, faz 3 anos isso. Eu me lembro que eu estava na UTI com meu pai, ele à beira da morte, ela me ligou, pastor, é meu casamento hoje, o senhor esqueceu? Eu falei, mas eu não tenho como ir aí, em Pernambuco, eu moro em Balneário, ela é de Pernambuco, Abreu e Lima, de carro é uma semana para poder chegar. Eu falei, não tem como ir, não, pastor, é pela internet, já tem um povo esperando, ela preparou todo o casamento, organizou tudo, eu só apareci num telão lá e fiz o casamento, eu estava em Balneário, e ela estava em Abreu e Lima, e eu fiz o casamento dela. E até hoje, ela assim, e aí, pastor, me pergunto quem é meu pastor, é lá de Santa Catarina, um sotaque bem puxado assim, né? É o pastor Robson. Então, Deus tem nos levado a impulsionar pessoas. Claro que nem todos vão caminhar conosco no ministério. Tem pessoas que falam, eu quero caminhar contigo, pastor. Amém. Não importa onde a pessoa está. Né? No Brasil tem muitos lugares que eu consigo ir, Porto Alegre, aqui em Juí, né? Quando eu venho para cá, eu estou aqui há uma semana praticamente, já consegui visitar muitas pessoas. Tem muitos que eu não vou conseguir, na próxima vinda eu vou visitar, mas tem pessoas que são de muito mais longe, aí não tem como. Mas tem pessoas que estavam afastadas, desviadas, né? Ou desanimadas, e o ministério levanta essa pessoa. Muitos, mais de 1.000 pessoas, Andrei. Mais de 1.000. Falaram, Robson, hoje eu caminho com o Senhor novamente, porque um dia eu te conheci, eu estava desviado, fui machucado, fui ferido, sabe? Eu estava com trauma, fui abusado, ou no ministério, ou em qualquer área, né? E hoje eu caminho com o Senhor. Então, são pessoas que estão conectadas pelo carinho, pelo amor, e outras pelo ministério mesmo. E assim a gente tem pastoreado. Pastor, de que maneira que você enxerga esse ministério sendo muito específico para ti? O próprio Deus ter direcionado isso e ter colocado isso nas tuas mãos, porque a gente pensa, pastor tem que ter uma igreja, tem que ter um lugar físico. E da maneira como esse ministério acabou sendo direcionado para ti, de que maneira que você enxerga isso? Hoje eu até chamo, porque gerou muita confusão na cabeça de algumas pessoas, né? As mais tradicionais, né? Geralmente, né? Hoje eu até chamo de Ministério Plátano de Vida. A logo tudo era Igreja Plátano, é uma igreja, né? Nós trabalhamos como igreja e servimos como igreja, mas eu entendo a importância do congregar, né? É necessário. Tem pessoas que têm que estar ali todo dia, toda hora, todo minuto, tá? Tem que estar sendo assistida de uma forma muito mais, né? Mais presente, mais física, né? Mas quando Deus nos direcionou para esse trabalho, eu entendi que a Plátano de Vida é um degrau, é uma porta. A Plátano de Vida é uma fonte. A Plátano de Vida é um instrumento do Senhor para amadurecer, para fortalecer, para alimentar as pessoas, impulsionar elas a ter vida com Deus, intimidade com Deus. Né? É um a mais, né? É um a mais. Eu entendi a partir do momento em que começou a se tornar peso, Andrei. Peso. Por exemplo, eu toco bateria, né? Tocamos por muitos anos, gravamos CD e tudo. Eu amo louvor, eu sou apaixonado pelo louvor. Eu respiro música 24 horas por dia. Mas eu entendo que eu não fui chamado para estar no louvor. Né? Eu fui chamado para estar levantando pessoas para ter intimidade e comunhão com Deus. Como é que eu discerno que eu estou fazendo a coisa certa, que é o propósito de Deus para a minha vida? A Bíblia fala que a bênção do Senhor edifica e com ela não há descontentamento. Você entende o teu chamado por aquilo que Deus gera dentro do teu coração. Tem pessoas que passam por um mendigo, pô, coitadinho, poxa, que pena, né? Mas não faz nada, vai embora. Ou tem outro que vem e fala, meu Deus, um mendigo, não pode ficar ali não. Né? Já vai em casa, pega a roupa, leva, bota ele no carro, leva para casa, dá um banho, já dá comida. É assim. Já enxerga diferente, né? O que te faz chorar? O que te faz se envolver? O que te faz se comprometer com algo? Até onde você está disposto a morrer por aquilo? Eu acho que isso, ele fala muito do teu chamado. Não, até estou no louvor, mas até aqui, se acontecer aquilo, eu não estou mais. Então não é chamado para você. Né? Quando Deus deu uma visão para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar, farei de ti, Deus dá tal daquela promessa. Deus falou da onde que era para ele sair, para onde era para ele ir, né? Vai para onde eu vou te mostrar.
te darei uma terra que manda leite e mel, dá uma promessa e ele vai todos os dias sendo direcionado, mas chegou uma hora que Deus falou assim, agora me dá o teu filho. Ah, não, Deus, daí é demais não. Então, assim, quando você estiver disposto a dar qualquer coisa por aquilo que Deus tem para a tua vida, eu entendo que é o chamado de Deus para você, sabe? E eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pregando a palavra, ajudando pessoas. Hoje eu não ando desconectado, vamos dizer, da instituição de igreja, né? Eu tenho cobertura espiritual, né? Os meus pastores, vários pastores, a maioria dos meus amigos são pastores, né? Pastor de vários lugares, de várias denominações. Tenho a igreja em Balneário, que é a minha cobertura também. Então, só louco anda sozinho. Nós não podemos andar sozinho, sem cobertura. Claro que nós entendemos que a nossa cobertura é Cristo, né? Mas o que ligardes na terra está ligado no céu. A igreja, ela é um corpo. Ela é um corpo, né? Pode pensar diferente, né? A função da mão é uma e a do pé é outra. A Assembleia faz uma coisa, a quadrangular faz outra, né? Mas é um corpo. Deus, ele, na sua multiforme graça, opera o propósito dele. E eu entendi o meu chamado nesse sentido. Né? Por muito tempo eu achava que era abrir igreja. Ela está lá, pastoreando uma igreja e abrindo muitas outras. Até o momento em que Deus falou, sim, estabelecer a minha igreja, mas de um formato diferenciado. Eu quero que você leve pessoas a me buscar e a me servir. Então hoje eu cuido de muitas pessoas em Santa Catarina, no Paraná, em muitos lugares, pessoas que caminham dentro de outros ministérios, que foram para lá, né, direcionados pelo nosso ministério. E é levar a palavra, Andrei. É levar a palavra. Hoje eu entendo que o meu chamado é levar a palavra e levar pessoas a ter intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Pastor, e como que são essas pessoas? Como que são as características dela? Quais são as características dessas pessoas que andam contigo e de que maneira que você enxerga elas no mundo atual? Me refiro com relação à correria do dia a dia e tal. Tem empresas, tem empresários, mas ao mesmo tempo, mesma coisa o senhor, tem a sua ligação com as pessoas, mas ao mesmo tempo tem a sua família, né? Andrei, eu cresci num berço cristão, né? E eu por muito tempo, eu percebi que muitas pessoas jamais entrariam dentro de uma igreja. Jamais entrariam dentro de uma igreja. Pessoas envolvidas com homossexualismo, pessoas na prostituição. Não porque elas entendem que não seja o correto, até sabem que é o certo, que é o correto, mas elas não se enquadram lá dentro. E não é para todos, não é generalizar o que eu estou falando aqui, né? Coloca amor no que eu vou falar, mas por uma questão de maturidade da própria igreja, de não ter sabedoria para abraçar esse tipo de gente, certo? Então, hoje, qual é o tipo de pessoas que caminham conosco? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Jesus, quando ele andou sobre a terra, todo tipo de gente estava perto dele. E os discípulos ficavam escandalizados, né? Poxa, quem que é ele? Quem que é esse cara aí para ficar sentado com aquela samaritana lá, conversando com ela? Ele não sabe que ela é uma samaritana, né? Que ela é uma prostituta. Tem 5, 6, tem 20 maridos e tá lá e pedindo água para essa mulher ainda. Ele é louco. Por que não esperasse nós voltarmos da cidade? Aí um falou para, né, entre eles, já sei, é por isso que ele mandou nós comprar pão, é para ficar sozinho com ela. Aí começava as bagunças teológicas, né? As conversas ali, né? Mas Jesus estava levando aquela mulher a ter uma experiência com Deus. Mulher, se tu soubesse, quem te pede algo, é você que pediria, né? A samaritana. E ela entende que ele é profeta, ela entende que ele é o Messias e ela se converte ali. Ela não teve tempo de ser batizada, ela não foi para culto nenhum, ela não fez escola de nada, ela não foi para Legendários, não fez nada disso, não deu tempo, né? Não deu tempo. Mas ela foi para a cidade, já ganhou Decápolis e voltou. E os discípulos, 3 anos e meio caminharam com ele. Quando ele vai para a cruz, todos eles abandonam e voltam a pescar. Alguns no caminho de Emaús, nós achávamos que era ele, achávamos que seria ele. Aí Jesus tem que voltar lá, ressurreto. Mas peraí, não estava nas escrituras? Ele não falou sobre isso? Até que o coração de novo começou a arder para responder você. Eu entendo que eu não sou contra a igreja, pelo contrário, eu sou a favor, eu sou igreja, né? Eu cresci lá, eu amo lá e eu ainda sou isso. Mas Deus me chamou para uma linguagem diferenciada, para fazer o coração do povo arder.
pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, pela revelação de Cristo na vida delas. Então, quem caminha conosco hoje? Quem vive na prostituição, caminha conosco. Quem vive no homossexualismo, caminha conosco. Quem vive no adultério, caminha conosco. Quem é crente evangélico, raiz de berço, caminha conosco. Ou seja, todo mundo que queira caminhar, não conosco, mas com Cristo. Porque eu entendo que no caminhar, né, no caminhar da carruagem, as melancias vão se encaixando, e muitas pessoas, eu não vou citar exemplo de nome, porque vai ficar ruim aqui, mas quantos que chegaram, pastor, eu estou com um amante, pastor, assisti a tua live, Deus falou tanto comigo, pastor, mas eu não tenho força para largar. Eu falei, mano, fica tranquila, só continua assistindo. Posso te ligar amanhã? Posso te colocar numa linha de transmissão aqui que eu mando uma palavra? Uma oração? Pode. Semana passada a fulana me ligou, lá de Curitiba. Pastor, eu não tive tempo de te falar, mas já larguei o meu amante, tá, pastor? Não tenho mais nada com ele. Encerrei tudo. Pastor, quero me batizar. Pastor, como é que eu faço para conhecer mais de Deus, mais de Bíblia? E aí, quem foi que fez a obra? É Deus. Então, quem caminha conosco, talvez é pessoas que, de repente, nunca entrariam dentro de uma igreja, por discriminação, ou por não se sentir apto a estar lá, né? Ou por qualquer outro motivo. Então, a Plátano de Vida não é um ministério bagunçado, vem do jeito que quer, faz o que quer, anda como... Não. Mas é um lugar onde nós vamos pregar a palavra, amar as pessoas, discipular, cuidar, direcionar. E o mais importante, levar elas a ter intimidade com Deus. Não só eu. Porque tem pessoas que quando conhecem um amigo que ora, que é um profeta, ou algo assim, ora por mim aí, não sei o quê. Mas ela não vai orar, ela não vai buscar por ela. Então, o meu papel como pastor é levar as pessoas a ter intimidade, comunhão e vida com Deus. E ao mesmo tempo, imagino que o senhor seja alimentado também participando da vida dessas pessoas, né? Em que sentido? Financeiro? Espiritual. Com certeza. A Bíblia fala, dai e dai-se-vos-á, né? Boa medida, recalcada, saco de... Quanto mais a gente transborda, Andrei, interessante, numa pregação, numa ministração, quem mais recebe sou eu. Numa live, né? Numa live, como eu sou edificado, quando acaba as minhas lives, toda segunda-feira, quando acaba, eu mesmo vou, boto o fonezinho e assisto, eu mesmo choro, eu mesmo falando, eu caio no chão, eu levanto sozinho já, eu sou arrebatado, porque a palavra é viva. Então, eu sou muito edificado, sabe? Quando é de Deus, edifica e não há descontentamento, né? Então, e financeiramente, já que você não me perguntou, mas eu acho interessante falar isso também, as pessoas começam a caminhar conosco e percebem que é um ministério para abençoar famílias. E querem saber mais. Pastor, como que funciona? Aí nós temos um amigo ministerial, né? Quem quiser participar, né? Pastor, eu posso ajudar financeiramente? Pode. Tem pessoas que têm maturidade, entendimento, dá o dízimo, outras dão uma semente, uma oferta, mas não importa. E a gente vive assim, 100% na dependência do Espírito Santo, né? Pelo relacionamento, pelo contato de pessoas que eu tenho, não só em Balneário Camboriú, mas no Brasil e por aí afora, eu tenho parentes, primos meus que são pastores da Assembleia em Miami. Primo meu, que nós queríamos juntos, né? E muitos convites, né? Para estar em muitos lugares, né? Para pastorear muitas outras igrejas. Pastor, vem para cá, vamos te remunerar, vai ter um salário. E eu não quero. Deus falou, não, vive assim, porque eu vou cuidar de você. Né? Prefeito de Balneário Camboriú, um grande amigo meu, quantas vezes, Robson, vem para cá, tem um trabalho para ti e tal. Né? Para você ter uma segurança, pelo menos, né? E Deus falou assim, não, fica aí, eu vou cuidar de você. Então, tanto financeiramente quanto espiritualmente, em todas as áreas, nós somos alimentados desse ministério. Porque, Andrei, eu entendo que quando algo é de Deus e é benção, primeiro é para você. Porque se não é para você, não vai ser para o outro. Se o ministério é benção, vai ser benção primeiro para nós. Né? E depois vai ser para as pessoas também. E vice-versa, assim. Né? Pastor, até para a gente encaminhar nossa conversa aqui, a gente sabe que a gente ia longe com essa conversa aqui, tá muito boa. De que maneira que as pessoas elas podem te encontrar nas redes sociais, internet, até para poder caminhar junto, certo, e conhecer mais do ministério, né? Certo. Inclusive, você e a sua esposa, nós nos conhecemos aqui em Juí, né? E já caminhamos juntos há muitos anos, né? Nos conhecemos temos uma conexão espiritual, né, Andrei? Bem, enfim, através das plataformas, né? Pelo meu Instagram, Robson Brizola, Facebook, Robson Brizola,
né? Eu tenho a live todas as segundas-feiras. Se alguém quiser, pode me chamar inbox lá, né? Robson Brizola. Uhum. Entrar em contato comigo, eu passo mais informações. Tamo aí, meu irmão. E dizer que, para mim e para minha família, é um privilégio para a gente estar caminhando junto Glória a aí Deus. nesse Glória a Deus. ministério. É um orgulho estar aqui hoje. E até como uma nossa conversa a gente teve essa semana, a gente não nasceu para outra coisa, né? Não, não presta pra mais nada, né, Não Andrei? peço para mais nada. Não dá certo, né? Nem É pra isso aí. pecar dá mais, Andrei. Não dá mais. Se o cara quiser pecar hoje, não dá certo. Né? Não tem como. A gente até tenta, mas não dá, né, irmão? É isso aí. Pastor, muito Querido, obrigado pela obrigado, viu? conversa, foi um privilégio. Amém. Espero ter edificado a vida de alguém em alguma coisa que a gente comentou aqui. Seja benção. Tá certo? E a gente volta numa próxima oportunidade em mais um episódio deste Tempo de Mesa podcast. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até mais. Tchau, tchau.